Muito bom o segundo ano. Agora, sistema esquelético. Portanto, nós vamos falar do esqueleto. Professor, esqueletos são os nossos ossos. Sim, basicamente é a nossa estrutura óssea. Lembrar que o osso é um tecido conjuntivo muito complexo. O interior dos nossos ossos longos, dos nossos ossos grandes, tem no seu interior a medula vermelha dos ossos. E a medula vermelha dos ossos tem como função formar as células do sangue, principalmente os glóbulos vermelhos, as hemácias. Hemácias ou eritrócitos são as células do nosso sangue responsáveis pelo transporte de gases, principalmente do oxigênio. E é justamente essas células são produzidas na medula vermelha dos ossos. Então veja, de repente cai no vestibular. Qual das seguintes funções não tem nada a ver com osso? Fábrica do sangue. Tem a ver com osso. A medula vermelha dos ossos fabrica os glóbulos vermelhos. Muito bom. Esqueleto basicamente é feito de ossos, mas não é só isso. Né? Nós temos estruturas pertinentes ao esqueleto, que aliás permitem a locomoção e trabalham junto com o sistema muscular. O sistema muscular e o sistema esquelético se unem para gerar os movimentos. Muito bom, quando nós falamos em esqueleto humano, nós lembramos dos ossos, nós lembramos das cartilagens, nós lembramos dos tendões. Você vai se lembrar, num vídeo anterior eu até disse assim, ó, osso, músculo, nunca. Osso, tendão, músculo. Então, prendendo o músculo ao osso, sempre existe uma estrutura chamada tendão. Então, nós temos, olha só, ossos, tendões, cartilagens. Nós temos várias partes formando a estrutura óssea. Lembrando, por exemplo, que o osso, tecido conjuntivo ósseo, também faz a eritropoiese. Ok, professor? Eritropoiese, fábrica do sangue, dos glóbulos vermelhos. É importante também. Nosso sistema esquelético é dividido em duas partes. Podemos dividir o nosso sistema esquelético da seguinte forma. Nós podemos dizer que ele é esqueleto axial e apendicular. Então, podemos dizer que o nosso esqueleto tem duas divisões. Nós podemos chamá-lo de axial e esqueleto apendicular. Axial é o nosso crânio, nossa caixa craniana, o crânio, que é formado por 8 ossos que se fundem, que se soldam. A partir do terceiro ano, de fato, os 8 ossos que formam a nossa caixa craniana estão solidificados. Quando a gente está ainda nenezinho, a gente fala da moleira, né? Aqui em cima, moleira. Na verdade não é moleira, é fontícula ou fontanela. Nós temos uma aqui e uma aqui atrás. São regiões ainda que não houve a total solidificação da nossa caixa craniana, que é justamente para poder estar flexível e passar pelo canal de parto. Quando chega no terceiro ano de vida, aí sim a caixa craniana se forma como se fosse uma estrutura única, mas ela é formada por ossos que se unem. Né? Muito bom. Falávamos então que o nosso esqueleto se divide em axial e apendicular. O axial é o nosso crânio, a nossa caixa craniana, nossa coluna vertebral, né? Então as nossas costas, a coluna vertebral e as nossas costelas. Então, caixa craniana, coluna vertebral e as costelas da nossa caixa torácica fazem parte do nosso sistema esquelético axial. Os demais ossos do seu corpo vão fazer parte do sistema apendicular. Então, todos os demais ossos fazendo parte do sistema apendicular. Na página 285 da sua apostilinha, você vai ter um esqueleto e nomeados a maior parte dos principais ossos. Nós temos muitos ossos. Quer ver uma perguntinha capciosa? Quem tem mais osso? Um nenenzinho, uma criança ou um adulto? A criança tem mais ossos que o adulto. Por quê? Muitos ossos na criança ainda não estão solidificados. Então a gente conta com 1, 2, 3, 4, 8, como é o caso do nosso crânio. Então a gente diz que a criança tem mais ossos que o adulto, porque o adulto chega a solidificar ossos. Então aqui, por exemplo, você tem 2,
E aqui agora você só tem um, porque eles solidificaram. Então, o adulto tem menos ossos, mas é um grande número, né? São centenas de ossos. E alguns mais importantes aí estão na página 285 do seu material. Tem um desenho do seu esqueleto e os principais ossos, né? O osso mais longo do corpo, o fêmur, um dos mais endurecidos do nosso corpo, é o osso da nossa testa, e tem sentido ele ser duro, né? Para proteger a parte encefálica, a parte do nosso sistema nervoso. Muito bom, nós temos estruturas ainda ligadas aos chamados ligamentos e tendões, que são importantes, mais ricos em colágeno e fazem essa intermediação entre os ossos. Por exemplo, você tem ainda as articulações. Um osso articula com outro osso para gerar movimento. Se não houvesse as articulações, os ossos não poderiam se dobrar. Aqui, ó quantas articulações eu tenho que ter para fazer as dobras, para dobrar. Eu tenho que ter articulações, essa aqui, essa é importantíssima, né? Permite a dobra, isso é uma articulação. E eu tenho articulações de vários tipos, que permitem pequenos movimentos, né? No caso da coluna, por exemplo, né? Os discos da coluna permitem movimentos pequenos. Tenho alguns que permitem movimentos já um pouquinho maiores e tenho as articulações que permitem grandes movimentos. Né? Essas articulações que permitem grandes movimentos são lubrificadas por um líquido chamado sinovial para evitar exatamente o atrito, né, entre um osso e outro. Bom, uma articulação que vai gerar grandes movimentos. Então nós temos tendões, ligamentos, nós temos as articulações, tudo isso fazendo parte da nossa estrutura óssea. Dependendo do tipo de esqueleto, dependendo do tipo de fibra muscular, você gera mais ou menos movimento. Você gera movimentos de maior velocidade, chamados velocistas, e você gera movimentos de muita resistência, chamados de maratonistas. Então, você tem habilidades que você vai desenvolver ao longo da sua vida, não é? Com maior quantidade de fibras, articulações, tipos de estrutura muscular, que te permitem ser, por exemplo, um velocista ou ser, por exemplo, um maratonista. Isso está diretamente relacionado com a sua estrutura óssea e com a sua estrutura muscular. Muito bom o segundo ano.